Vamos voltar com mais assuntos do Atlético. O Pedro Abílio está de volta. O que você conta pra gente, Pedro? Conto pra vocês, Cirilo, que o Atlético trabalha há cerca de 2 meses no planejamento do elenco que vai fazer a temporada de 2026. E a cúpula tem uma reunião nesta semana. É o que apurou o nosso repórter Henrique André nesta terça-feira. Nesta semana, dirigentes do Atlético vão sentar para discutir mais uma vez sobre nomes que vão ou não permanecer para a próxima temporada. O Galo tem alguns asteriscos, né, no seu time para 2026, situações, além de contratos se encerrando agora, jogadores que talvez não se encaixaram no perfil do técnico Jorge Sampaoli, ou outros que têm algum time interessado, como o caso do Fausto Vera. Falamos aqui na primeira hora da TBB, né? A TIC Sports, lá de Buenos Aires, deu hoje que o River Plate quer negociar o empréstimo do Fausto Vera com opção de compra com o Atlético para a próxima temporada. 7h36. Quem está no YouTube da Itatiaia vai ver agora uma arte que preparamos com as maiores carências, ou melhor, temos aqui o elenco e a pergunta é essa, né? Quais as maiores carências no elenco do Atlético, especialmente pensando em 2026. O Atlético tem os goleiros Everson, Gabriel Delfim e Robert, Natanael, Arana, Saravia e Caio Paulista, asterisco para o Saravia, que tem contrato se encerrando neste fim de temporada. Zagueiros, Juan, Lianco, Alonso, Vitor Hugo e Ivan Roman. Lianco se recuperando de lesão, só deve retornar nos meses seguintes, né? Não dá nem para dizer que será nos primeiros meses, nos primeiros jogos de 2026, uma situação mais complicada de tendão de Aquiles. Alan Franco, Alexander, Fausto Vera, Patrick e Gabriel Menino são os volantes. Patrick mal jogou na temporada, né? Foram lesões graves que o tiraram de muitos jogos. E o Fausto Vera com essa iminência de poder ir parar no futebol argentino outra vez. Reinier, Scarpa, Bernard, Igor Gomes e Izep, os meio-campistas. Os atacantes Rony, Hulk, Júnior Santos, João Marcelo, Coelho, Isaac, Caio Maia, Cadu, Biel e Dudu. Muita gente que chegou esse ano, gente que subiu da base, mas muitos atletas que não foram frequentemente utilizados ou não caíram nas graças de Cuca e Sampaoli, os técnicos de 2025 no Atlético, Cirilo. Beleza, Pedro Marques. Para o ano que vem, a palavra é reformulação ou são mudanças pontuais? Acho que é um pouquinho de cada, Cirilo. Eu diante desta lista, eu não vejo... aliás, eu vejo necessidades, né, de contratações. Eu acho que em todos os setores dentro do campo. Eu acho que falta mais um lateral direito, eu acho que falta um lateral esquerdo, eu acho que faltam jogadores de meio de campo mais criativos, que têm uma outra imaginação para jogar futebol, né? Eu acho que falta um centroavante nesta equipe, então acho que o Atlético vai ter muito trabalho nessa janela. E final de ano, chegada de um ano novo, é sempre uma interrogação grande para os clubes, né? Tem uma série de atletas ali, muitos não vão ficar, de repente já tem muitos voltando também, Fabrício, dos empréstimos, né? Aqueles atletas que foram emprestados não vão ficar nas equipes que ficaram, enfim, esse é um problema também. Então, tende a ser um início de ano, né, com essas mexidas, de um Atlético muito inchado, né, com muitos atletas, né. Muitas vezes acontece na pré-temporada dos atletas treinarem separado, e isso é sempre muito ruim, né, para qualquer elenco. O certo é que o Atlético vai ter muito trabalho para contratar e trazer atletas que realmente cheguem e joguem diferente do que o Atlético foi nesta temporada. Panzi, é reformulação ou é pontual? É reformulação. E não está muito difícil de imaginar, não. A gente já conhece o Sampaoli, né? Vamos lá para 2020? Existe algum lateral direito do Atlético com a capacidade de fazer uma saída de 3 nesse elenco? Um bom passe? Não é simples. Não tem. Não tem. Não tem. Lá tinha. Mariano, né? Mariano tinha essa qualidade. Aí, vamos lá. Existe algum primeiro volante parecido com o que o Alan entregava lá naquela época? Não. Não tem. Nem perto disso. Você não acha que o Alexander faz essa função? Eu acho que ele tem a capacidade com a bola de fazer, mas sem a bola ele não tem a característica que o Alan tinha. Existe alguém no meio de campo do Atlético parecido com o Nacho ou o Zaratio? Também não. Não tem. Existe um centroavante no Atlético hoje com uma característica próxima com a do Sacha? Também não. Então tá faltando jogadores com características que lá atrás o Sampaoli fez questão de ter no elenco. Você acha que vai ser, pelo que você acompanhou, de carreira do Sampaoli? Não, esse ano é outra coisa. Mas assim, carreira do Sampaoli. Você acha que vai ser algo parecido, as características de elenco com esse elenco de 20?
Eu acho que sim. E aí, cara, eu não tô falando de nome, eu tô falando de característica. Eu citei nomes para trazer para a conversa característica daquilo que ele pediu em 2020 e que eu acredito que ele vai pedir para 2026. Reformulação custa caro, tá? Custa caro para sair, custa caro para chegar. E quando eu falo de reformulação com essa convicção que eu falei, é que o elenco do Atlético pegou uma pecha de perdedor, cara. Recentemente o Atlético, por mais que seja muito legal você jogar a final de Libertadores, de Copa do Brasil, de Sul-Americana, cara, isso é grande. Só que você perdeu todas elas. Então, o torcedor começa a olhar e falar, pô, esse cara é perdedor. Então você pega parte do elenco, jogadores que já estão desgastados também por uma continuidade e tenta arrumar outra equipe, uma saída, uma troca. Eu entendo como reformulação para 26, entendo que vai precisar e vai demandar um bom investimento, porque custa caro, e eu estou pensando em característica, não o nome. É característica, porque a gente já conhece e já viu o que o Sampaoli gosta e como ele gosta de ter no time determinada característica, e eu acredito que pro ano que vem a gente vai ver um Atlético mais parecido com aquilo que a gente viu em 2020. De ideia de jogo do Sampaoli que a gente não conseguiu ver esse ano, porque o Sampaoli simplesmente não pediu ninguém que está nesse elenco. Ele chegou e ele se adaptou ao que ele tinha que se adaptar pelo momento e pela característica do time. Ainda que para isso ele tenha que ter sacrificado alguns jogadores. Como, por exemplo, a gente viu a entrevista do Hulk falando que não gosta, não curte muito jogar daquela maneira. Mas para ter o Hulk no time, ele entendeu que aquela função seria a adequada. Porque se ele traz o Hulk para uma linha atrás do centroavante, ele vai dar ao Hulk uma obrigação de jogar sem a bola, de voltar para fechar uma linha de 4. Aí você arrebenta com o Hulk também. Então é melhor, por mais que você vai sacrificar o Hulk de alguma maneira, sacrifica mais perto do gol. Enfim, eu acredito em reformulação e um Atlético com uma característica bem diferente da desse ano. Cirilo, Panzi, Fabrício, identificar nos novatos, né, nas possíveis contratações, atletas que tenham um perfil que se adapte ao estilo do Atlético, ao estilo de campo que o Atlético joga, né? Na minha concepção, é inadmissível você ter um campo com uma grama sintética onde os atletas não conseguem se sobrepor ao adversário. Esse é um tema muito importante. O atleta que chegar no Atlético, das observações, enfim, ele tem que ter esse perfil, né, de jogar num campo rápido, né, que está sempre molhado aquela arena, naquele grama sintético. O campo é muito rápido, né? E o Atlético, se você vê a campanha do Atlético, poucas vitórias em casa, né, ao longo da temporada. Foram muitos empates. O campo do Atlético, né, a Arena MRV, aquele gramado, tem que ser, acima de tudo, uma grande surpresa para o adversário. Não como foi para o Atlético essa temporada. A surpresa também foi para o Atlético, que ali não conseguiu vencer. Então, identificar atletas, Cirilo, que se identifiquem com aquele tipo de gramado, com aquele perfil de campo, entendeu? Para aí sim jogar bem uma temporada de 26. Muda muito, Fabrício? O sintético ele é especialidade para um campo específico para você acelerar jogo. Por isso que o Marcos fala de baixar a idade. O atleta tem uma média de idade alta, né, cara? Pra disputar uma competição, um calendário cheio como é o nosso, tem que melhorar isso. A diretoria tem que pensar. O quarteto ofensivo tem uma média de 34 anos. E hoje o quarteto ofensivo escorre mais que volante. Escorre mais que lateral. Os lateral, eu encontro com os laterais amigos meus das antigas, os caras falam, hoje tá uma teta jogada lateral. Tem até um office boy, olha, os beirados chamam de office boy de lateral. Secretário. Secretário. Ele vem, traz aqui, vai lá pra mim, eu não faço nada. Então, tem que baixar essa média de idade. Agora, tem que ter essa reformulação, é complicada, né? Tem que agir junto, assim, o treinador. Já que bancou o treinador, é legal, né, Panzi? Você dá uma carta branca pro treinador montar o estilo de jogo dele. Então, como é que você vai exigir do treinador? Então, você mesmo falou, deve querer manter as características dele, que fez 2020, trazer jogadores novos que possam, de repente, render uma venda no futuro. E tem outra, o São Paulo já deu a perceber que ele gosta do jogador que vem e assimila o que ele faz e é do jeito dele. Então, você pega um jogador mais experiente, será que vai estar disposto a fazer isso? Vai dar problema? Igual a declaração do Hulk, deu a entender isso. Não jogo ali, eu não gosto, sabe? Então...
É complicado. Tipo assim, problema seu, se vira, né? E fazer um time, eu acho que mais competitivo. Eu acho que eu tenho a impressão de que eu vejo. Mais fome? Eu vejo o time jogar. Você tem que fazer um time titular, mas tem que fazer uma sombra boa ali, sabe? Os caras tá se exigindo no treinamento, no jogo, aquela oportunidade, sabe? De. Tirar da zona de conforto, né? Deixar o cara incomodado. Pô, se eu baixar a intensidade no treino aqui, esse cara vai. Não, ele não repete o time, o Sampaoli, mas parece que os jogadores que entram parece também já estão. Tá todo mundo parece titular, todo mundo à vontade. Eu tenho essa impressão, sabe? Eu acho que para você querer algo mais numa competição, fazer um ano render, precisa melhorar isso. Eu acho que nesse momento, lá dentro do elenco, a maioria dos atletas sabem que vai haver uma reformulação. Então você tira um pouco do ímpeto, do ânimo. Já deve ter jogador ali em fim de feira, sabendo que não vai ficar. Como urgência, cara. Urgência. O Atlético precisa, para mim, de um lateral direito para ser titular. Urgência. Sem falar de urgência, para mim precisaria de 2. Um primeiro volante, um meia, um centroavante. Eu sei que muito torcedor vai falar, mas o Berardo? Cara, você tem Dudu e Coelho. Pode ser que o Atlético vá ao mercado para trazer mais um? Tem que saber qual que é o plano para esses meninos aí também, né? O Mosquito, por exemplo, vai botar esse menino no time? Perfeito. Você tem o Cissé aí que tem sido falado aí na base do Atlético. Senão você contrata 4 caras também, esses moleques vão ser emprestados para time, nada a ver. É isso que eu tô falando. Você tem uma urgência ali de 5 jogadores para chegar, jogar, utilizar a base, 2, 3 caras da base. Como o Marcos falou, acho que deve ter muito jogador também do Atlético emprestado. Isso aí também é legal monitorar, saber como é que estão, sabe? Porque às vezes você economiza aí, né? A gente fala muito dos garotos aqui, da utilização dos garotos, né? Mas para que isso seja de uma forma saudável, é muito importante que você tenha um time bom, né? Um time consistente, um time que te responde dentro do campo, senão você acaba queimando os garotos. Essa é a grande realidade do futebol brasileiro, né? E o Atlético não pode cometer esse erro. Aqui a gente se fala muito do mosquito, do veneno, né? Mas não adianta nos dias de hoje, lançar um garoto desse, poxa, é você jogá-los para as cobras, entendeu? Então tem que ter o momento certo. E o momento certo é um time forte. Se eu tenho um time forte, aos poucos eu vou lançando os garotos, né? Valorizo os ativos, né? Que acabam sendo daqui a pouco interessantes para o mercado europeu e vai construindo uma nova mentalidade, uma nova filosofia aqui no Atlético. Eu fico muito preocupado do mosquito com veneno. Desculpa, eu não podia perder essa. Tudo bem. O Abílio, não é fácil não. O Abílio, o negócio é o seguinte. Eu fiquei doido pra fazer, você me antecipou. O Edu não consegue se controlar. Abílio, pra fechar, jogo de amanhã contra o Palmeiras, Galo com planos, quais os planos para esse confronto? Parece que o Sampaoli deu um indicativo aí de que o time que vai jogar não vai ter lá grande diferença não, né? Acho que não, viu, Cirilo? Tô imaginando muitas mudanças, não. Vamos para mais uma semana de Rafael Rodrigo Klein. Lá vem o Klein de novo. Semana passada foi ele. Ou é Klein ou é Davi Lacerda. É o bingo da CBF. É um em casa e outro fora de casa. Vamos fazendo o revezamento aí do Atlético no Campeonato Brasileiro. Everson com as opções, né, do Saravia ou do Juan, caso ele queira começar com os 3 zagueiros, Júnior Alonso e também o Vitor Hugo, que jogou normalmente lá em Fortaleza no último fim de semana, apesar daquele problema no tornozelo que sentiu contra o Flamengo na semana passada, Alan Franco, Alexander, Bernardo e Guilherme Arana. E a outra vaga do meio campo, vai para quem, né? Será que o Rony volta para esse time e o Atlético joga com Hulk e Dudu? Será que ele vai utilizar o Igor Gomes como titular? Acredito que o Gustavo Scarpa não vai ser o escolhido, pela resposta que ele deu no fim de semana do fim de ano do Scarpa, né? Que já estava aí há 5 jogos sem começar como titular, agora são 6 partidas e do fim de semana entrou no segundo tempo outra vez. Mas é um time sem muitas mudanças significativas não devem acontecer, nem para esse jogo contra o Palmeiras, nem para o duelo contra o Vasco no próximo domingo, Cirilo.